10ª parte do livro Palavras do Infinito. A crise espiritual, fonte dos males atuais. Mais verdade do que dinheiro, mais luz do que pão. Pedro Leopoldo, 14. Especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Muitas são as consultas que em nada vão além de preocupações puramente terrenas, e isso já nos serviu a observar como os espíritos, no caso, falando pela palavra de Emmanuel, procuram sempre fugir àquele exclusivismo material, conseguindo, não raro, estabelecer uma relação entre os problemas humanos que estejam inteiramente à margem de sua vida espiritual, e as cogitações que pairam e os remédios que possam vir dos altos planos onde, segundo a doutrina, vivem os amigos do espaço. Tal constatação parece-nos bastante significativa para os que convictamente lutam entre as contingências da Terra, pois vem, de certa forma, enobrecer um pouco certos detalhes mais tipicamente terrenos da existência, os quais tanto desdém merecem de certos credos, apesar do muito de dores que deles detalhes às vezes resultam para os homens. E isto sempre conforta um pouco aos campeadores convictos de vida em que estamos, da única que percebemos sem nenhuma dúvida, vindo afinal de contas sempre dar um sentido mais digno àquilo que Fradique chamou a escura disparada para a morte, e que, para o personagem de Shakespeare, não passaria de uma história tola contada por um idiota. A verdadeira crise do mundo é só uma, a de ordem espiritual. A pergunta e a resposta que damos a seguir esquadram-se sem dúvida nas nossas considerações de acima. Indagara omissivista. As nações estão vivendo um momento angustioso no terreno econômico. Qual a causa dessa crise que avassala o mundo? Emmanuel respondeu assim: estão acertadas no seu julgamento quantas encontram nas crises atuais as modalidades várias de uma crise única, a de ordem espiritual. Há por todo o canto o fermento revolucionário, falece a política autoridade para organizar um programa que corresponda aos anseios gerais. A ciência a cada passo se encontra num turbilhão de perplexidade. As religiões criaram um Deus antropomórfico, pondo de lado o reino do céu para alcançarem por quaisquer meios o reino da terra. A alma humana, dentro dessas vibrações antagônicas, perde-se num emaranhado de conjecturas e de sofrimentos. Vícios do pensamento, vícios dos costumes, vícios da alimentação. Essa inquietação geral, a ausência de paz nos corações, estabelecem a crise avassaladora que abrange todos os domínios da atividade humana. As classes são dominadas pelos desvios de toda a ordem, vícios do pensamento, vícios dos costumes, vícios da alimentação. Que se poderia fazer para que a ordem se restabelecesse, para que o bem-estar social se efetivasse? Far-se-ia Mr. pirogravar no coração de cada homem a legenda célebre de Delfos. Os anseios e a luta tenaz do espírito como há 2000 anos. Observa-se em todos os setores dos trabalhos do mundo uma luta tenaz dos anseios do espírito que almeja paz e libertação. Há quase 2 milênios, quando a civilização, simbolizada no poderio romano, se entregava a todos os desregramentos e desvarios, fez-se ouvir a voz consoladora do Mestre, o Salvador, esperando por muitos séculos de ansiedade e profecias. Sob a sua divina influência, uma transformação radical se operou dentro da civilização trabalhada pelos hábitos perniciosos. A sua vida sacrificada foi legada ao homem como o sublime modelo. Sua palavra foi deixada no mundo como a lei áurea de liberdade das almas. A culminância de hoje.
Passado, porém, o arrebatamento da fé, novamente os abusos da maldade humana se fizeram sentir por toda parte, e dos quais se observa na atualidade a culminância. O apelo aos sentimentos da fraternidade cristã. Todavia, ainda é para Jesus que os homens necessitam voltar aos seus olhos. Os seus olhos. A missão do moderno espiritualismo é trazer a chave dos conhecimentos acerca dos seus grandes e inovidáveis ensinamentos. Enquanto não compreenderem os homens os seus deveres de fraternidade cristã, não há possibilidade de se evitarem as crises que assoberbam o mundo. Mais verdade do que dinheiro, mais luz do que pão. A guerra continuará amortalhando os corações, os artigos de primeira necessidade serão destruídos pela falsa diretriz econômica de alguns países. Quando muitos choram a falta de pão, a confusão prosseguirá dentro de todos os seus matizes até que a crise espiritual seja solucionada pelo esforço do homem, a fim de que a luz se faça no seu coração. O que se depreende, pois, do confucionismo odierno é que os homens necessitam mais de verdade que de dinheiro, de mais luz espiritual que de pão. Emmanuel, recebida em Pedro Leopoldo a 24 de junho de 1935. Emmanuel fala-nos sobre a medicina dos homens e o problema angustioso das guerras. A máxima de Juvenal continua de pé. Há necessidade para a extinção das guerras, da renovação das diretrizes econômicas dos povos. O imperativo da mais intensa educação pessoal e coletiva, guerra, consequência natural dos defeitos das leis humanas. Pedro Leopoldo, 16, especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Ocupar-nos-emos hoje de algumas respostas dadas por Emmanuel a indagações a respeito de guerras e da medicina da terra. Sobre este último ponto, a pergunta feita era esta: como encaram os espíritos a medicina da terra? O sagrado sacerdócio. Dados a atividade de certos médiuns que se dedicam à cura de males físicos e os conflitos que não raro se estabelecem entre os processos da medicina espírita, e os da terapêutica terrena, a resposta apresenta-se interessante, sobretudo pelo esclarecimento que, de certa forma, dá sobre a razão e as possibilidades daqueles métodos mediúnicos de cura e o benefício que deles porventura resulta para o doente. Tal esclarecimento, entretanto, nós apenas o podemos deduzir da resposta, pois é digno de ressaltar-se que, nele, Emmanuel, ao contrário do que se poderia supor, não faz propriamente defesa alguma exclusiva da medicina espírita. Limita-se a expor um ponto de vista sobre o problema dos mais terrenos, exaltando mesmo nessa esfera as atividades dos médicos da terra, nas quais aponta um sagrado sacerdócio. E, detendo-se um momento em traçar a observação acima, o repórter não teve outro intuito que o de mais uma vez significar a isenção com que o resultante se lançou nesta reportagem em torno do médium de Pedro Leopoldo. Agora passemos à resposta. Trabalho santificante e abnegação redentora. A resposta de Emmanuel à indagação acima é a seguinte: a medicina no quadro das ciências é uma das maiores benfeitoras da humanidade. No seu seio, não são poucos os espíritos que se têm dignificado pelo trabalho santificante e pelas abnegações redentoras. Digna de todo atacamento, é lícito esperar-se dela muito das realizações em favor dos que na terra lutam, elaboram pela conquista do aperfeiçoamento. É uma questão de dar-se tempo a tempo. Paulatinamente, ela resolverá
muitos dos mais intrincados problemas de microbiologia no seu objetivo de conservar a saúde humana. É pena que os sistemas medicinais se degradiem tanto na exposição de seus processos de cura. Todos eles apresentam suas vantagens e o que é mais necessário a quantos aceitam os seus postulados é encararem sua posição como decorrente de um sacerdócio muito sagrado. Micróbios e elementos de ordem espiritual. É verdade que grande número de moléstias constituem enigmas dolorosos para a ciência dos homens, não obstante o avanço dos compêndios nosológicos. É que os micróbios patogênicos se associam a elementos subtilíssimos de ordem espiritual. Um problema grandioso demais pela sua transcendência afronta os conhecimentos científicos ou das provações individuais necessárias ao aprimoramento psíquico de cada um, relacionando enfermidades do corpo e da alma. Daí se infere a vantagem que adviria para os processos medicinais se a terapêutica espiritual estivesse sempre unida a quaisquer sistemas de cura. As enfermidades do corpo obedecem geralmente às enfermidades da alma. Os tratamentos que a esta fossem aplicados o seriam em identidade de circunstâncias ao veículo das suas manifestações. Aconselharíamos, pois, a medicina em geral a intensificação dos processos magnéticos de cura, a sugestão e, sobretudo, a disciplina da mente, força central e coordenadora dos fenômenos vitais. A mente educada representa a maior fonte de auxílios à ex-medicatrix, elemento regenerador de todas as funções do organismo. A máxima de Juvenal. E, em geral, secundando os esforços médicos, todos os homens deveriam ser fiéis observadores dos tratamentos preventivos, principalmente no tocante a questões da higiene, dos exercícios físicos, da ginástica respiratória, dos abusos da alimentação, dos desvios morais. A observância dos preceitos necessários seria eminentemente benéfica, portadora das melhores condições para a saúde do indivíduo e da coletividade. Mais do que nunca se faz mister o estudo acurado do mens sana in corpore sano. Vê-se, pois, que, apesar da evolução do presente, não se pode prescindir das experiências do passado. Nos tempos de Einstein e Marconi, ainda há necessidade da máxima antiga de Juvenal. Emmanuel. Estará o mundo livre das guerras? Passemos às perguntas que se preocupam com a ideia da guerra. Diz uma: estará a humanidade livre das guerras? Eis a resposta do mentor. Não consideramos como definitivamente afastada do seio das nações a ação nefasta das guerras. Para tanto, se faria mister que os homens em geral estivessem integrados no conhecimento dos seus deveres cristãos, o que não acontece. Por muito tempo ainda, cremos que, infelizmente, a humanidade será perseguida pela guerra e pela corte de seus infortúnios e desgraças. Cremos que a sua extinção se verificará somente depois de uma renovação radical nas diretrizes econômicas adotadas pela maior parte dos países, aliado ao sentimento de solidariedade e fraternidade universais que, segundo a educação necessária, devem ser os característicos das gerações futuras. Consequência natural dos defeitos das leis humanas. Outra pergunta. A guerra obedece a um determinismo no plano da evolução? Resposta. Crê-se que a guerra obedeça a leis deterministas. Julgo, porém, que proferir semelhante conceito é muito. Ela é a consequência natural dos defeitos das leis humanas. A necessidade imprescindível do momento do mundo é a solução do problema educativo. Faz-se precisa a educação pessoal e coletiva. Da primeira decorre o progresso particular, da segunda a evolução do mundo e das suas leis.
Emanuel, recebida em Pedro Leopoldo, a 25 de junho de 1935. O nacionalismo diante da lei da fraternidade. Universo, objetivação do pensamento divino. Pedro Leopoldo 21, especial para o Globo, por Clementino de Alencar, numa das cartas enviadas a Chico Xavier, o missivista, considerando o conceito do nacionalismo em face das leis fraternas, de que repetidamente fala Emanuel, indaga: se o nacionalismo multiplica as energias de um povo, parece, entretanto, que vai de encontro à lei da fraternidade. Como deveremos entendê-lo? Desejos e entusiasmos compreensíveis. Emanuel assim responde a esse consulente: compreendemos que se deva amar o pedaço de terra que nos viu nascer e compreendemos também o desejo de engrandecê-lo pelo trabalho, pela inteligência, pelo progresso, tornando-o digno da admiração dos outros. Aliás, todas as concepções do verdadeiro patriotismo se enquadram no esforço de cada indivíduo em favor da evolução geral. Fazer, porém, a apologia desses movimentos nacionalistas que, a pretexto de unificação e energia administrativa, operam a revivência das autocracias de outrora, incentivando as guerras, provocando revoltas, coibindo o pensamento é desconhecer as leis da solidariedade humana. Aplaudir essas iniciativas que consideramos como atentatórias à lei fraterna que rege os mundos e as almas seria cooperar para o desvirtuamento de todos os princípios da justiça e da ordem. A mística nacionalista e o bem coletivo. Ninguém pode prever as consequências dessa mística nacionalista que, na atualidade, percorre o mundo de bandeirolas ao vento. Em todas as organizações políticas encontram-se concepções elevadas que interessam de perto a vida do Estado. Mas todo e qualquer extremismo dentro delas é prejudicial ao bem coletivo. O isolamento dos Estados é desequilíbrio econômico. Cria-se a política dos governos fortes a fim de se incentivar as energias nacionais. Isola-se o Estado e, nesse isolamento, os grandes erros começam, porquanto os desequilíbrios econômicos são inevitáveis. Os homens não podem fugir aos dispositivos do Código da Fraternidade Universal. Cada individualidade dá o que possui, no problema das possibilidades e das vocações no edifício do progresso coletivo. Uma traz a ciência, outra a arte, outra uma nova modalidade evolutiva. Quando os países lavram a própria condenação. Dentro do mundo, são assim as nacionalidades, no tocante à produção. O que se faz necessário é regulamentar-se a troca dos produtos de cada uma. Ainda aí encontramos as lições de fraternidade da natureza. Um país, pretendendo isolar-se no mundo, lavra sua própria condenação. E aqui eu encerro a 10ª parte. Até a próxima.